Olá, sejam bem-vindos ao canal Reflexões Analíticas. Rogamos a Jesus nos abençoar a todos. Neste canal procuramos trazer informações e conhecimentos que nos sejam promotores da educação do ser. Iniciamos agradecendo a todos aqueles que se inscreveram no canal. Nosso muito obrigado. Bem como também obrigado pelos likes, os comentários e principalmente pela indicação do canal. O segundo ponto é a respeito em relação às playlists que nós fizemos e disponibilizamos no canal para facilitar o estudo de todos. Como vocês já sabem, basta acessar a página inicial do canal e ali vocês encontrarão um menu, e um dos itens do menu é exatamente este playlists. Acessando, vocês terão o rol, a relação dos estudos que promovemos aqui no canal. Nesse sentido, o estudo de hoje é a respeito dos 19 princípios. Princípios estes que formam a base de todos os conhecimentos sagrados ou superiores que possamos acessar. E partindo para o início do estudo desta noite, vamos iniciá-lo, como sempre fazemos, com a nossa prece, rogando a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, aquele amparo para todos nós, tanto no entendimento quanto na transmissão daquelas informações que nos sejam necessárias a todos, visando o nosso entendimento, a nossa compreensão, proporcionando assim elementos para que possamos trabalhar sobre nós mesmos. Então vamos à nossa oração. Deus, Pai de todos nós, Jesus, médico, divino e orientador maior de toda a humanidade. Nesses instantes que nos preparamos para iniciar mais um estudo dos 19 princípios, recorremos a Ti, vos pedindo a Tua permissão para que possamos estar sobre o amparo e assistência dos nossos orientadores e mentores espirituais. Que estes corações amigos e amoráveis possam encontrar em nós aqueles elementos tanto para nos auxiliar como para auxiliar a todos, trazendo-nos as intuições e inspirações para que possamos compreender e transmitir os ensinamentos, os conhecimentos deste estudo. Senhor, recordando daqueles corações que se unem a nós para a aprendizagem, para o estudo, vos pedimos a favor deles as tuas bênçãos, bem como também para a nossa companheira, que nos acompanha do plano físico, estes mesmos estudos. Lembrando ainda dos corações que se inscreveram em nosso canal, vos pedimos as tuas bênçãos em favor deles. E, em particular, Senhor, abençoe também aqueles que deixaram ou se desinscreveram do canal. Abençoa todos esses corações, abençoando igualmente a todos que vierem a nos ouvir ou nos assistir. Que as tuas bênçãos envolvam todos nós, fortalecendo-nos aqueles elementos e princípios superiores que trazemos em nossa intimidade. Ainda, finalizando, vos pedimos levar estas bênçãos em favor de toda a humanidade, hoje e sempre, que assim seja. Bem, então vamos lá para o estudo desta noite. Vou compartilhar aí, como sempre fazemos,
a prancheta de estudos. Hoje, como nós informamos, os ensinamentos espirituais à luz dos evangelhos. E hoje estaremos vendo, como sempre aqui no canal nós promovemos, o conhecimento. E dentro dessas linhas, a gente sempre informa que o conhecimento é aquele caminho, se não o único, que nos leva ao crescimento, ao progresso e à nossa evolução, tanto quanto indivíduos, enquanto coletividades e enquanto ser, alma ou espírito existente. Enfim, tudo passa pelas linhas ou pelos caminhos do conhecimento. Sem isso, qualquer progresso, qualquer desenvolvimento, qualquer processo evolutivo com bases conscienciais se tornam impossíveis ou impraticáveis. E como temos feito dentro desta série, nós passamos, a partir de um determinado momento, a replicar esta frase do Sebastião Vanderlei, que consideramos uma frase de inspiração superior. Não sabemos informar se foi ele mesmo que isso veio dele ou se ele já tinha lido isso em alguma parte, em algum lugar, mas, enfim, com certeza é uma frase correta e inspirada, onde ele disse: conhecer as próprias deficiências, limitações e potencialidades permite que se viva melhor e com sabedoria. Com toda certeza. É exatamente isto. Consideramos não ser necessário trazer aí mais reflexões, porque a frase já diz tudo por si. E nós viemos complementá-la sobre a inspiração da espiritualidade, onde um espírito amigo vem nos dizer que a sabedoria reside no conhecimento de si mesmo, que também é uma grande verdade. Sem nos conhecermos, não tem como nos tornarmos sábios, ou virmos a ter sabedoria. Isso também são dois fatos irrefutáveis. Bom, nesta série nós estamos estudando 19 princípios, que inicialmente essa série foi fundamentada, baseada nos 15 princípios espirituais à luz dos evangelhos, que foi um estudo promovido pelo saudoso professor Honório Abreu. Então, ele nos propôs, um estudo que nós fizemos com ele, 15 princípios superiores à luz dos evangelhos. E nós distendemos esses 15 para 19, inserindo aí Trindade Universal e a criação, a vida e a matéria, as leis fundamentais e o Eneagrama, o estudo da personalidade, e no estudo de hoje, a criação do homem, a pedido de uma amiga inscrita em nosso canal. Nós inserimos esses itens dessa série de 15 princípios por considerá-los também de fundamental importância, tanto para a compreensão de nós mesmos, quanto também para a compreensão da vida e da própria existência em si. São questões fundamentais. E hoje nós vamos ver o 9º princípio, evolução e a criação do homem. E iniciamos aí trazendo essa apresentação do 9º princípio, a evolução e a criação do homem, essa proposta, ou essa teoria, ou esse fato, podemos dizer assim, colocado pela ciência, que é a evolução lá do homem, lá das cavernas, do início simióide até o homem moderno, o homem atual. O pessoal pegaram um desenho deste muito divulgado, muito conhecido por todos nós, e deram uma aprimorada aí, colocando até o homem atual, o homem moderno, com pastinha e celular nas mãos. E essa imagem vai realmente, aí, de alguma forma ou outra, queremos ou não, narrar o processo evolutivo do homem, do ser humano.
Nós começamos lá no início, nas formas macacoides, numa linha desse tronco dos símios, nós viemos desenvolver, ou o ser humano veio se desenvolver a partir deles ali. Então, iniciando lá naqueles pontos mais primários, onde a gente andava quase que de quatro, utilizando as mãos também como um dos apoios na nossa locomoção. E depois a gente passa aí pelos homens das cavernas, desenvolvendo ali as ferramentas com a pedra lascada, e depois a gente aprimora um pouco mais, chegando até aí as lanças, descobre o fogo, e hoje em dia, de terno e gravata, óculos, celular e pasta. Realmente é uma narrativa de todo o processo evolutivo que a humanidade sofreu ao longo do tempo. E nesse período todo nós fomos deixando aquela grosseria na aparência, os nossos pelos foram diminuindo e hoje a gente já se encontra com poucos pelos. Inclusive, é um tema que nós vamos abordar dentro desse estudo de hoje, essa questão que, inclusive, existe um certo conflito de ideias aí em torno disso. Onde nós já podemos anunciar e informar que esse é um tema polêmico, é uma polêmica também até já antiga entre a questão até bíblica e a questão científica aí, proposta primariamente aí por Charles Darwin, ou Darwin. E dentro desse aspecto também existem outras pessoas de ciência que até, de alguma forma, refutam, contrapõem essa tese de Darwin, porque dentro desse conceito, dentro dessa questão, uma das questões que é colocadas é que, dentro da proposta evolutiva, se o pelo ele vem nos proteger, ele vem nos auxiliar de alguma forma contra os elementos da natureza, ou que a Terra, de alguma forma, se coloca contra nós, de uma maneira ou outra, então não era para nós perdermos pelo, e sim ao contrário, era para a gente ter ainda mais pelo ou manter esse pelo, porque ele é um item protetor. E se nós fôssemos cobertos de pelos, com certeza não necessitaríamos de roupas, porque a roupa, de uma forma ou outra, é um item de proteção. Nos protege do frio, do calor, das intempéries, de machucados, e uma série de coisas. Que, a partir da evolução da própria cultura, da própria civilização, a gente foi atribuindo outros aspectos ainda em cima dessa questão do vestuário, que é a questão da beleza, da estética, até mesmo aí da sensualidade, e uma série de coisas, uma série de valores nós fomos implementando em cima dessa questão relativa ao nosso vestuário. Bem, enfim, essa é uma polêmica que existe. Daqui a pouco a gente vai tratar um pouco mais sobre isso. A gente está dando assim, umas pinceladas iniciais acerca do tema, a se pensar, a se ver aí onde que isso nos leva. Bom, então vamos ver as referências bíblicas que o senhor Honório nos trouxe em relação a esse tema evolução. No estudo inicial proposto pelo senhor Honório, ele era o item 5, evolução. E ele inicia citando a pergunta 114 do Livro dos Espíritos, onde é dito: são os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então, dentro desta questão proposta no Livro dos Espíritos, esta aí é a resposta da espiritualidade, nós poderíamos aí ver uma série de coisas aí dentro dessa frase aparentemente singela.
Mas como nós já falamos em outras oportunidades, inclusive, particularmente no estudo do livro Nosso Lar, é bastante interessante essa síntese que a espiritualidade sempre tem esse condão, ou essa abordagem de fazer nas suas respostas. Eles colocam muitas informações de uma forma sintética, em poucas palavras. Eu sempre, como falei no estudo do livro Nosso Lar, eu sempre acho isso aí maravilhoso, fico encantado com isso. Como é que eles conseguem realmente sintetizar em poucas palavras um conteúdo muito grande e até profundo. Isso até me lembra aquela passagem de Jesus na Bíblia, nos Evangelhos, onde ele vai dizer que o maior no reino dos céus é o maior, o menor no reino dos céus é maior do que aqueles sábios entre os seres humanos. Ele fala isso em referência ao João Batista, onde ele diz que dentre os nascidos de mulher, João Batista era o maior, mas que no reino do meu pai, ou seja, no reino espiritual, o menor lá ainda era maior do que ele. Nós podemos entender isso aí de uma forma muito ampla e muito profunda, no sentido do seguinte aspecto, porque a espiritualidade, quando nós estamos no plano espiritual, nós temos um acesso muito maior de entendimento, de percepção, de compreensão. Então, nossa visão, a partir do corpo espiritual, as nossas percepções, elas se ampliam, elas se agigantam, de onde nos proporciona a gente ver muito mais longe do que qualquer encarnado. Então, o espírito, por menor que ele se encontra no seu estágio evolutivo, ele ali no plano espiritual tem a oportunidade ou a condição de ver muito além do que nós vemos, entendemos e compreendemos e percebemos, etc, etc, etc. Se o ser no plano espiritual não faz isso, porque não quer. Não tem ali um interesse nessa direção, nesse sentido. Mas a possibilidade existe. Bem, mas esse não é bem o nosso foco. Retornemos aqui ao nosso tema, onde a espiritualidade vai dizer que são os próprios espíritos que se melhoram, ou seja, somos nós mesmos que, trabalhando sobre nós, a gente vai se melhorando, ou seja, nós somos um ser que estamos em construção ou em autoconstrução. Nós estamos nos construindo ou construindo a nós mesmos, em outras palavras, nos autoconstruindo. Então, somos nós, a partir do nosso esforço, do nosso trabalho, do nosso empenho, é que nós vamos nos melhorando. E, melhorando, a gente vai passando de uma ordem inferior para uma mais elevada. O que significa isso? Significa que, nessa escala evolutiva, existem diversas ordens, diversas categorias, diversos níveis. Então, todos nós nos encontramos em um ponto, em algum nível dessa escala evolutiva. E na medida que a gente vai se aprimorando, nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos mudando de nível. Isso é bastante interessante. Bem, vamos ver agora as referências evangélicas que o senhor Honório relacionou em termo, ou correlacionou em relação a esse tema evolução. Então, primeiro, o item que ele vai citar e se encontra em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que é o princípio de tudo, as primeiras letras ali da Bíblia, onde é dito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, no princípio, ou seja, no início de tudo. Essa palavra no princípio nos remete ao tema evolução. Porque se é no princípio, entende-se, ou isso significa que houve ali uma evolução ou um progresso, um encaminhamento. Então, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E, além do mais,
Isso significa que, se é no princípio, significa, portanto, que, em sequência, Deus também veio fazer mais outras coisas. Ou seja, não ficou apenas nesse aspecto criativo do céu e da terra. Então, existe aí mais coisas. Ou seja, outras coisas foram desenvolvidas. Essa simples palavra nos remete a todas essas ideias, a todos esses conceitos. Isso nos leva a nós ponderarmos e refletirmos que há ou existe aquela necessidade de virmos a pensar, a refletir, a raciocinar sobre aquilo que nós estamos lendo. Porque senão, se a gente ficar apenas ali na frase, na letra que a frase nos propõe, nós vamos perder sentidos ou ideias mais amplas que o texto nos traz, ou que o texto poderia nos remeter, e de alguma forma está nos remetendo. E nós estamos simplesmente criando uma alavanca, um obstáculo nesse entendimento ou na expansão da ideia que o texto nos propõe. Muito bem. Explicado isso, vamos ao segundo texto bíblico que o senhor Honório pensou para explicar e definir essa questão evolutiva. Ele se encontra em Deuteronômio, capítulo 29, versículo 29. Então, 29 e 29. Bem interessante a coincidência. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Aí nós temos 2 pontos importantes nesse texto: as coisas encobertas e as reveladas. Isso também nos remete ao aspecto evolutivo, porque, primeiro, tem 2 pontos, que existem coisas que nos são encobertas ou que nos fogem ao entendimento, que nos escapam à visão. Visão remete à lucidez, à consciência, à compreensão, à inteligência e outras coisas. Bem, e também tem aquelas que foram nos reveladas, ou que nós alcançamos a compreensão delas. Porque quando a gente compreende uma coisa, aquele algo, aquela alguma coisa, ela é como se revelasse para nós, é como se ela se mostrasse, é como se ela se abrisse ao nosso entendimento, aos nossos olhos. Portanto, aquilo que é desconhecido, nós não entendemos, nós não compreendemos. A partir do momento que a gente passa a compreender, a entender ou a perceber o desconhecido, é como se ele se revelasse, ou é como se ele se mostrasse para nós. No entanto, para que isso ocorra, há que haver aí um processo de crescimento, de progresso. Porque, na medida em que nós vamos progredindo, que nós vamos avançando na escala evolutiva, nós vamos compreendendo melhor as coisas. O nosso olhar, o nosso entendimento, a nossa inteligência, ela vai se ampliando, e na medida em que ela se amplia, ou seja, que ela evolui, nós vamos podendo também compreender aquilo que antes para nós era desconhecido. E nós podemos ver isso na história humana, desde lá os primórdios. Então, o homem das cavernas, ele via como forças superiores, ou como um deus, os elementos naturais, o relâmpago, o trovão, as tempestades. Então, ele via nesses fenômenos coisas sobrenaturais, ou seja, coisas que estariam no reino dos mistérios, no reino divino. Só que na época eles não tinham esta linguagem, mas eles consideravam aquilo como se fossem os deuses, de uma forma ou de outra. Na medida que o ser humano foi progredindo, foi desenvolvendo a inteligência, foi avançando na compreensão, ele foi colocando
todas essas coisas no seu devido lugar, porque eles foram entendendo os processos, as ocorrências, entenderam aí os enlaces com a frase proposta pelo senhor Honório. Esperamos aí ter dado a vocês uma ideia dessa correlação ou dessa vinculação entre uma coisa e outra. A terceira frase, já indo aí para o Evangelho propriamente dito, ela se encontra em Mateus, no capítulo 10, versículo 26, onde vai dizer: portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de se revelar, nem oculto que não haja de se saber, ou de vir a saber-se. Bem, também tem este versículo evangélico tem muito a ver com o versículo de Deuteronômio. É uma estreita correspondência entre uma coisa e outra, porque em Deuteronômio o Senhor disse que as coisas encobertas, e aqui Jesus vai falar que nada há encoberto. Lá no Deuteronômio fala que aquilo que está encoberto virá a ser revelado, até mesmo para que nós possamos cumprir todas as palavras da lei. Então, existe uma lei divina que nos governa todo o universo. Leis que nós já tratamos isso nos itens anteriores deste estudo. Particularmente, deve ter uns 3 princípios no qual nós tratamos disso. Primeiro, as leis fundamentais. Esse, por exemplo, nós tratamos disso diretamente, de forma direta. Com como é que essas leis são constituídas, qual a base de formação delas e tudo mais. Então, nós expusemos lá com bastante clareza, com bastante lucidez. Aí, por favor, a gente remete em vocês aí a esses itens anteriores para vocês aí se inteirar mais do assunto e do tema. Bom, voltando aqui, se nós não compreendemos, se nós não expandimos conhecimento ou entendimento acerca da lei, como que nós vamos cumpri-la? Não há como. A própria espiritualidade nos informa, nos esclarece que para o bruto, o que ele faz é lei, e a lei para ele define tudo, porque ele é bruto, ou seja, ele não tem entendimento, ele não tem compreensão. Então, na medida que nós vamos progredindo, que nós vamos avançando no nosso aperfeiçoamento, nós vamos ter um alcance maior em termos de compreensão, em termos de percepção e de lucidez das leis divinas, e vamos aí nos adequando a elas. Por isso que nós passamos a ter condições de cumprir todas as palavras da lei. Enquanto nós não alcançarmos esse nível de maturidade, esse nível de percepção, de entendimento, de lucidez, de compreensão, não há como a gente cumprir toda a lei, ou todas as palavras da lei. A gente vai cumprir um ou outro item. E isso aí também tem um outro elemento aí, inserido nessa questão. É termos a condição para cumprir com todas as palavras da lei. Porque se a gente não tiver uma estrutura, não tiver uma condição, não há como disso. E se nós também não temos entendimento, compreensão da própria lei, também não tem como cumprir isso. Então, as coisas se andam aí de mãos dadas, de mãos entrelaçadas aí, uma na outra. Bem, retornando ao versículo evangélico, então, no primeiro, lá no versículo de Deuteronômio, ele fala de coisas encobertas. E Jesus vai falar que nada há encoberto. Se no Deuteronômio ele fala da necessidade de se revelar, Jesus também fala a mesma coisa. Que nada há encoberto que não venha a ser revelado. E nem nada que esteja oculto que nós não venhamos ou vamos passar a conhecer. Portanto, é aquela questão de evolução evolutiva, que nós já falamos e mencionamos. Na medida que nós vamos progredindo, nós vamos avançando em nossa evolução, que significa aperfeiçoamento, expansão dos nossos atributos, de todos aqueles dons ou
percepções ou bênçãos que Deus nos inseriu em nosso ser, na medida que nós vamos expandindo tudo isso, nós vamos tendo um alcance melhor de tudo aquilo que está oculto, que ainda não foi revelado. À medida que nós vamos avançando, isso vai se tornando revelado, isso vai se tornando compreendido, que hoje é algo desconhecido que passa a ser conhecido. Pode citar milhares de exemplos nesse sentido. Por exemplo, em termos até científicos mesmos. Lá no início não se sabia que a Terra era redonda. Inclusive a própria religião, a própria igreja defendia a Terra plana, coisa que até hoje voltou em voga. Existe uma turma aí, apesar de todo o avanço tecnológico, apesar de todas as provas, em contrário, eles ainda defendem que a Terra é plana. As loucuras existem de todas as formas, de todas as direções. Enfim, é algo que, na medida que a humanidade foi avançando, e hoje, por exemplo, está mais do que provado que a Terra é redonda, que ela gira em torno de si. Antes acreditava-se que a Terra era fixa e tudo girava em torno dela. Com o passar do tempo, com os estudos, com o avanço, até da própria civilização, do próprio avanço da mentalidade humana, compreendeu-se, entendeu-se, percebeu-se que, na verdade, é o contrário. O centro é o Sol e nós giramos em torno do Sol. Ou seja, essas coisas não eram ocultas para nós e vai se revelando. Por exemplo, há uns tempos atrás, não vai nem muito longe não, 10 ou 20 anos atrás, aí, pouco tempo, nada se sabia de energia escura, matéria escura. Então, essas coisas, na medida em que nós vamos avançando, elas estão ocultas, vão se revelando, assim como muitas outras mais. Da mesma coisa, a questão, por exemplo, do Big Bang, do buraco negros, e isso são ideias que ainda estão avançando. Hoje, por exemplo, existem vários pontos aí, de alguma forma, questionando a própria teoria do Big Bang. Mas, seja como for, é exatamente isso mesmo. Isso é o bom da ciência. Agora, em termos culturais, em termos, vamos dizer, mais de humanidade de uma forma global, nós também vemos aí um movimento muito triste, que existe aquele movimento também de resistência, de criar obstáculos a esse progresso, a esse avanço. Nós vimos aí muita gente morrendo ao longo da história, defendendo as suas teorias, defendendo as suas ideias, que eles sabiam que eram verdadeiras e corretas, dando a própria vida em prol delas. Enfim, porque existe aquela massa que sempre vai contra, que quer manter o ser humano no seu nível infantil, no seu nível primário. Infelizmente, isso existe. E essas forças vão até muito além do que nós entendemos, do que nós pensamos. Existe mesmo aí um domínio de uma eminência parda, ou seja, de alguma coisa que fica nos bastidores, de alguma forma, manipulando a humanidade. E nós, como os maravilhosas ovelhas que somos, a gente se entrega de bom gosto a esse tosquio, a esse sacrifício. Apesar da nossa ignorância, porque, na verdade, o que nos vendem não é exatamente essa ideia, nos vendem uma ideia totalmente, distorcida e falsa, mas, na verdade, nós estamos caminhando para o matadouro de bom grado e satisfeito, porque a gente tem preguiça de pensar e de raciocinar. E essas forças que é exatamente isto. Elas contrapõem, elas de alguma forma resistem a essa questão de a gente aprender a pensar, aprender a refletir. Sempre quem está no poder quer manter o povo na ignorância, o povo analfabeto das leis sublimes do universo, porque assim eles conseguem ter controle e domínio. Faz de gato sapato, ou seja, a humanidade continua naquele estado de escravidão. Então, não existe apenas a escravidão física, que geralmente quando nós falamos de escravidão, a gente atribui isso à questão física, biológica, mas a escravidão vai muito mais além disso.
Existe uma escravidão emocional, uma escravidão psicológica, uma escravidão espiritual, uma escravidão moral, uma escravidão de falta de conhecimento, um analfabetismo no seu amplo sentido. Então, nós, em relação a nós mesmos, nós somos tremendos analfabetos. Jesus é aquele que veio nos propor a libertação. Ele vem nos propor a instrução. E é dentro dessas linhas que o canal Reflexões Analíticas vai trabalhar e vai trazer aí, propor para todos nós. É uma proposta dos planos superiores da vida para nós. Mas, como sempre, nós também vamos encontrar aí os obstáculos e aquelas forças antagônicas que desejam e lutam e batalham para manter a humanidade na ignorância, ou seja, a todos nós. Então, é algo complicado, vamos pensar aí a respeito. Mas, entretanto, porém, conquanto e outros, nada há encoberto que não venha se revelar, nem oculto que não se haja de saber. Então, por mais que essas forças lutem, batalhem para manter os seres humanos na ignorância, existem aqueles que estão em busca da verdade. E, obviamente, a gente tem que pagar o devido preço, o correspondente preço, para alcançarmos a verdade. E como a própria espiritualidade também nos informa, nos esclarece. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, só a liberdade que tem, só a verdade que tem aquele condão ou aquela condição de nos libertarmos da teia da escravidão, da ignorância, do analfabetismo e da nossa própria inferioridade, das nossas sombras mais íntimas. Vamos continuar aqui, o tempo está avançando e há muita coisa a se ver hoje. E aqui nós vamos correr mais um pouco, pedimos desculpas a vocês aí, mas o tema é bastante longo, bastante abrangente, daria para se fazer algumas aulas em torno disso. Então, para a gente abordar tudo 1h30, não há como trabalhar nas minudências, ou os detalhes mais específicos. Bem, o versículo evangélico está em Mateus, capítulo 5, versículo 48, onde Jesus vai nos dizer: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, sede vós, pois, perfeitos, também nos remete à evolução. Remete a esse tema evolutivo, porque como nós vamos nos tornarmos perfeitos, como Deus é perfeito, se nós não trabalharmos o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento. Quando nós falamos de nosso crescimento, nosso aperfeiçoamento, já está inserido nesse ponto aí tudo aquilo que nós falamos atrás ali, todos os atributos que nós trazemos, todos os germes que nós portamos dentro de nós. Consciência, entendimento, razão, inteligência, sentimentos e uma série de outros valores, as virtudes, as ideias divinas e uma série de coisas aí. Nós temos que nos desenvolvermos de forma ampla e daí já podemos concluir que também isto vai levar tempo. Não há como desenvolver tudo isso aí numa simples vida, numa única vida. Isto é impossível. Nós vamos gastar, com certeza, nesse processo, milhões e milhares de anos. Não há jeito, não há como. E o senhor Honório, nesse ponto, ele vem nos fazer uma observação, onde ele nos diz: todos nós somos cidadãos operantes no universo de Deus, nosso Pai. Queiramos ou não, tenhamos consciência ou não, todos, sem exceção, somos cidadãos operantes no universo. Mesmo a espiritualidade inferior, mesmo aqueles que ainda se encontram nas linhas primárias do seu processo evolutivo. Mesmo aqueles que já atingiram algum nível de evolução aí mais avançado, mas que ainda resistem ou procuram resistir a esse processo evolutivo, criando e fomentando o mal, não só no seio da humanidade, mas em todo o universo,
eles também são cidadãos que, de alguma forma, estão cooperando para o progresso universal. Não há como. Tudo participa desse trabalho, dessa operação, onde vai levar Emmanuel a afirmar que existem os co-criadores em plano maior e os co-criadores em plano menor. Nós somos co-criadores em plano menor, junto com os animais, os insetos, as plantas e todos os seres inferiores da escala iominal. Muito bem. O outro versículo, ele se encontra em João, capítulo 16, versículo 12, onde Jesus vai nos dizer: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Então, se ele tem ainda muita coisa para nos dizer, mas que nós não teríamos condições de ouvi-lo naquele momento, significa também aí uma necessidade de promovermos a nossa evolução, o nosso crescimento, o nosso aprimoramento, para que a gente possa ter condições de vir a ouvi-lo, de virmos a entendê-lo, a compreendê-lo. Sem evolução, sem desenvolvimento, sem progresso, isso aí seria impossível. Então, essa frase, tenho muito que vos dizer, também nos remete à questão evolutiva. Da mesma forma, todas as outras fases vai nos remeter a esse mesmo ponto, por isso o seu Honório nos trouxe. A frase seguinte é do versículo 16, aliás, do versículo 13 do capítulo 16 da carta de João, onde também é dito: mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, esse é exatamente o momento que nós vivenciamos hoje, que esse Espírito de verdade está entre nós, trazendo, ou seja, a espiritualidade trazendo os conhecimentos, aquelas informações sabidas e conhecidas dos planos espirituais para nós. Aliás, o conhecimento sempre vem de cima para baixo. É bastante interessante esse processo. O conhecimento vem de cima e aqueles que recebem ali embaixo vai trabalhar, é como se fosse a chuva que alimenta a semente. Nós pegamos esse conhecimento, essas informações, e vamos trabalhando isso na sedimentação de tudo isso em nós mesmos. Consequentemente, voltando aqui ao versículo, guiará em toda a verdade, significa então que a verdade tem uma ampliação, ou vários pontos, ou vários níveis. Portanto, para nós atingirmos esses diversos níveis que a verdade existe, nós também teremos que evoluir, nós temos que progredir, nós teremos que avançar. E a espiritualidade vai nos anunciar o que há de vir, ou seja, isso que nós estamos vendo hoje. Na medida que nós vamos compreendendo, que nós vamos avançando a nível de entendimento, de raciocínio, de expansão da nossa inteligência, também a gente vai compreendendo o que há de vir. O outro versículo é o 10º do capítulo 13 das cartas de Paulo aos Romanos, onde ele diz: o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Isto é o ápice. Nós observamos hoje que o nosso amor, nós não entendemos o que é amor. O que nós temos, o que nós designamos de amor, na verdade, é um arremedo muito grotesco do que seja amor, porque o que a gente chama de amor, na verdade, é egoísmo. Tanto é que Paulo define muito bem: o amor não faz mal ao próximo. Então, toda atitude que eu tenho que causa dano, prejuízo, algum desequilíbrio, alguma perturbação no próximo, ou até na natureza, no meio ambiente, no reino natural, não veio, não nasce das linhas do amor. Não há como. E para nós alcançarmos o cumprimento dessa lei do amor,
é só através da evolução. Na medida que nós vamos progredindo, avançando nisso que nós estamos aqui falando e refalando diversas vezes. Para sintetizar, para não ficarmos repetitivos, na medida que nós progredirmos, a gente vai conseguir cumprir toda a lei, que é o amor, que é o ápice de todo esse progresso, de todo esse processo evolutivo dos seres. O outro versículo é o 14 do capítulo 5 de Efésios. Desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Para nós nos despertarmos, há que trabalhar sobre nós mesmos, há que progredirmos. Nós temos, só sobre isso, podia falar aqui um tempão acerca desse versículo. Por quê? Nós já informamos, já dissemos aqui diversas vezes, em diversas oportunidades, que nós estamos naquele nível de consciência adormecida. E que há necessidade de despertarmos desse estado de sono que nos encontramos consciencialmente. Então, aqui Paulo diz, com todas as letras, que nós estamos naquele estado adormecido, de dormentes, e temos necessidade de despertar. Para isso só é possível através de um trabalho de construção, de crescimento em si mesmo. Na medida que nós vamos nos amadurecendo, trabalhando sobre nós vamos começando a despertar, nós vamos criando uma consciência, aquele estado de consciência lúcida ou de lucidez, que alguns designam de consciência emergente, estado de lembrança de si, tudo é referência a esse nível consciencial. Mas isso só é possível através de um trabalho, de um progresso, de um avanço evolutivo. E na medida que nós fazemos isso, a gente se levanta dentre os mortos. Por que dentre os mortos? Porque aqueles que estão nesse estado adormecido é como se eles estivessem mortos. Porque eles não compreendem, eles não têm lucidez, eles não têm entendimento. Eles estão satisfeitos com as questões ainda do mundo. Não estão conscientes do processo, né? De todos os processos. Não só do processo, mas de todos os processos. O estado deles realmente fosse como os mortos mesmo. Por isso que Jesus também vai dizer, deixai os mortos enterrar os seus mortos. Porque aqueles que estão preocupados com as questões do mundo, deixa ele com as suas questões, com as suas tricas, com as suas intrigas. E você que já está compreendendo, está expandindo a sua consciência, preocupe-se nessa jornada, nessa caminhada. Não pare para olhar para trás. Porque na medida que você retorna para ajudar esses que estão mortos, e eles não têm interesse nenhum em acordar, em despertar, você está fazendo igual a mulher de Ló. Já sabemos o que aconteceu com ela. Né? Então tenhamos cuidado. Dando pérolas aos porcos também, né? Porque não é a praia da pessoa, a pessoa não está querendo. É a mesma coisa, refere-se ao mesmo ponto. Né? Então Jesus fala a mesma coisa de diversas formas. O outro versículo está é o versículo 23 do capítulo 4 de João. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Isso é bastante interessante, podemos falar aqui também um tempão sobre isso. A hora é chegada e é agora que, na medida que a pessoa vai compreendendo com justeza o que é Deus, como é todos os processos, a vida em si, então eles passam a adorar a Deus de uma forma mais justa, no espírito e em verdade, e não da forma que as religiões nos propõem hoje. Porque hoje a proposta da religião é um Deus homem, é aquele Deus que tem todas as projeções dos problemas e das dificuldades humanas. Vingativo, castigador, e etc, etc. Na minha opinião, esse adorar é nada mais, nada menos que o respeito. Porque o respeito em si é muito abrangente. Sim, tem correlação mesmo com essa questão. Porque como a gente vai adorar sem respeito, não tem jeito. A adoração cega, ignorante, ela não é respeitosa. Hoje ela respeita e amanhã não.
É uma abordagem totalmente diferente. E é interessante que nós vemos tudo isso aqui que a gente está comentando no estudo do livro Nosso Lar, nos nossos comentários, nos estudos aí dos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5 aí do livro Nosso Lar, a gente pode perceber essa postura, inclusive, ou esse processo de crescimento do André Luiz dentro dessas linhas, tanto adorativas, quanto de entendimento, quanto de respeito. Então, ele está passando, à medida que ele está compreendendo, está entendendo a vida, ele está tendo um respeito maior e, consequentemente, uma adoração maior por Deus, pelo nosso Pai. Bom, o outro versículo é o 17 do capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, onde Paulo diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Isso também nos remete a essa questão do crescimento, do aprimoramento do ser, da própria criatura, ou seja, evolução. Então vamos em frente, nós estamos já na metade do tempo, acho que não vai dar para a gente vermos tudo hoje. Bom, essa aí porque dentro desse processo da evolução nós podemos ver sobre dois níveis, os dois aspectos. A evolução do ser essencial, do espírito, e a evolução do homem, no aspecto material, no aspecto carnal, no aspecto personalidade. Obviamente, essas duas coisas se encaixam e se encontram em determinado ponto, mas o processo do espírito, ele é anterior, ele é antecessor a tudo, porque ele é o ser essencial. Então, nós temos aí apresentado para vocês aí a escala da criação. Nós já tivemos oportunidade de falarmos sobre isso aí nos estudos anteriores. Então, vejam aí os estudos anteriores dos 19 princípios. A gente abordou em alguma medida e explicamos essa escala criativa em certo ponto aí. Não vamos agora aqui entrar em muitos detalhes, até mesmo porque nós não temos tempo de trabalhar isso. Mas aí está mostrando que esse princípio inteligente, esse ser, essa mônada celeste, esse algo que Deus criou, Deus cria esse mundo 3, que vai ser composto de 3 elementos, sendo um desses elementos o princípio espiritual, esse princípio inteligente. Então, existe um mergulho dessa mônada celeste no processo criativo, onde ele vai passando por diversos mundos, por diversas dimensões, é como se fosse num fluxo involutivo, de descida, até atingir aquele estágio lá aquela dimensão mais primária do processo, onde vai se iniciar o processo evolutivo. Então, as setas vermelhas é esse processo involutivo que vai ocorrer com esse princípio espiritual, ou esse princípio inteligente, ou essa mônada celeste, ou o espírito em última análise. Só que o espírito, a gente designa como espírito aquele ser que já atingiu um certo nível de consciência, de razão, de inteligência. Antes disso, a gente refere a esse ser como mônada celeste, princípio inteligente, etc, etc. E a partir desse mergulho, lá naquela dimensão, vamos dizer, mais primária do processo evolutivo, aí começa o processo evolutivo em direção a Deus. Esse ser, essa mônada celeste, vai começar a estagiar lá naqueles reinos mais fundamentais, e ali ele vai começar a desenvolver os atributos de que ele é portador, que existem nele, os germes que foram colocados nele, nesse ser. Bem, então, esse princípio espiritual, essa mônada celeste, ela foi criada simples e ignorante. Ou seja, simples significa que ela não tinha nenhuma estrutura complexa. Ela é o mais simples possível. Nós não fazemos ideia do que vem a ser isto, de como que é isto. Nós não conseguimos entender isso, porque até mesmo na dimensão que nós estamos, nós nos situamos, tudo tem uma certa complexidade. Até mesmo as estruturas atômicas, elas já apresentam ali uma complexidade que a maioria de nós não compreendemos. Os cientistas, sim.
E tem outro detalhe também, que na medida que nós entendemos, que nós compreendemos, a complexidade se torna simples. Quando a gente não entende, não compreende, não, mas como é difícil, não, como isso é complexo, não, como isso é complicado, porque a gente não entende. Quando a gente entende, passa a ser simples, passa a ser corriqueiro. E o aspecto de ignorância? Significa que esse ser ele não tinha nenhum conhecimento, ele não tinha nenhuma experiência. Um exemplo que a gente pode relacionar a isso é como se fosse uma folha de papel em branco. Então, a folha de papel em branco, ali não tem nada. Na medida que essa folha vai adquirindo sujidade, que ela vai adquirindo rabisco, letras, informações, ela vai se tornando complexa. E ela deixa de ser ignorante, porque ela está portando conhecimento, ela está portando experiência, vivência e tudo mais. Deram a ideia? Então, a folha de papel em branco é só para dar uma ideia, um contexto para vocês poderem ter algum elemento para raciocinar a respeito da questão. Bem, esse texto aí, a gente pode encontrar referências dele no livro dos Espíritos, na pergunta 115, 121, 133 e 634, que todas essas questões aí do livro dos Espíritos vai fazer referência a isso que nós acabamos de colocar aí para vocês de forma sintética, de forma essencial. Muito bem. No fluxo evolutivo, o princípio espiritual, ou esta mônada celeste, ela vai desenvolver todas as suas potencialidades, todos os seus atributos, todas as suas características, todas as suas funções. Ela vai desenvolver inteligência e um atributo de fundamental importância. Esses dois atributos nós colocamos em negritos porque eles são fundamentais: inteligência e individualização. Então, ela se torna individual, ela se torna um indivíduo, ou seja, ela ganha uma independência relativa ao Criador. Por que independência relativa? Porque a independência absoluta jamais o ser criado vai vir a ter. Ninguém. Nem Jesus, nem os querubins, nem os serafins, nem os anjos têm essa independência absoluta. Independência absoluta pertence somente ao Criador. E se a criatura viesse a adquirir, a construir nela essa independência absoluta, ela se tornaria Deus igualmente. Ela se tornaria um outro criador. E o criador, ele é único. Então, nós vamos ser eternamente dependentes de Deus. Não há outro ponto, não há outro como. Nós nunca vamos alcançar a perfeição absoluta. Portanto, a perfeição também, para nós, ela é relativa, porque a perfeição absoluta, ela pertence a Deus. E as potencialidades, no seu mais amplo sentido, no seu aspecto absoluto, ele também pertence somente a Deus. Então, umas criaturas, a gente pode desenvolver essa questão da relatividade em relação ao Criador. Consequentemente, quando Deus nos cria, ele nos cria nesse aspecto simples e ignorante, mas dentro de si, dentro de nós, nós já temos todos os potenciais, todos os atributos, todas as características em estado latente, ou podemos dizer, numa linguagem mais moderna, embrionário. Isso não está desenvolvido, isso não está aprimorado. E essa é a missão do ser, ou desse princípio espiritual. Desenvolver todos esses atributos, todas essas potencialidades, todas essas características, funções, etc, etc. Isso, então, tem a ver com a questão evolutiva. E na medida que nós vamos evoluindo, nós vamos desenvolvendo tudo isso aí, até alcançarmos a perfeição relativa que está ao nosso alcance ou nos é possível. Tudo isso significa o seguinte, que todas essas questões aí se encontram inseridos em nós em estado germinal, ou de germe, ou embrionário, ou rudimentar, no seu ponto mais simples, no seu ponto mais simplificado.
Entendido? Bem, e, consequentemente, a própria espiritualidade vai nos informar, vai nos esclarecer, que aqui nós já falamos antes, até já adiantamos, que esta é a missão que é dada por Deus a todos os seres criados. Chegar à perfeição relativa, a partir do próprio trabalho, do próprio labor. E é interessante que nós encontramos essa referência no livro Gênesis, no livro bíblico Gênesis, capítulo 3, versículo 19, onde é dito: no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó retornarás. Esse versículo bíblico aí tem amplas significações e amplo alcance. Isso aí ele aborda a evolução, aborda a reencarnação, aborda o trabalho que é pertinente e próprio de cada um de nós. E é interessante que no último estudo do livro Nosso Lar, no capítulo 5, recebendo assistência, nós falamos dessa questão do pão, que é muitas vezes mencionado tanto na Bíblia como um todo, seja no Velho Testamento e no Novo Testamento. A gente falou sobre isso lá. Assista esse episódio do capítulo 5 do livro Nosso Lar, que a gente comentou sobre isso lá, essa questão do pão. Aqui vamos pegar essa questão do trabalho, da necessidade de a gente trabalhar o próprio crescimento e o próprio aprimoramento. E nós podemos observar aqui também essa questão religiosa, onde a religião vai transferir a responsabilidade do trabalho que devemos levar a efeito sobre as costas, particularmente de Jesus, do Cristo. Então, na verdade... Isso é infelizmente, né? Infelizmente. Esse é um trabalho que nos compete e nos pertence. O próprio livro Mosaico já nos fala isso, que do suor do teu rosto a gente deve comer o próprio pão. Então, vamos pensar aí, refletir com carinho nessa questão. Bem, para realizar essa missão que Deus nos dá, o princípio espiritual ou a mônada celeste, ela vai estagiar, ou seja, viver, aprender, trabalhar, exercitar, desenvolver, evoluir em diversos reinos da natureza. Particularmente, a espiritualidade aponta o início dessa jornada pelo reino atômico. Isso também são questões controversas, que cada um defende uma ideia, fala que não, é uma confusão que nós não vamos entrar nesse meandro. Mas isso que é colocado. E essa referência a esse ponto nós encontramos no Livro dos Espíritos, na questão 540, onde a espiritualidade nos diz: é assim que tudo serve, tudo se encaixa na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou pelo átomo. Então, é muito clara essa fala da espiritualidade, que o arcanjo também iniciou o seu processo evolutivo lá no reino atômico. E diz mais: admirável lei de harmonia, da qual o espírito limitado de vocês ainda não pode entender o conjunto. Então, isso aí respalda totalmente o que acabamos de dizer no item anterior aí. E é tudo que nós dissemos para trás. Bom, aqui é uma observação que gostaria de fazer, uma observação particular nossa. Aí já é pessoal, da minha parte. Eu acredito, vou colocar no eu acredito que, na verdade, essa evolução do princípio espiritual ela começa até mesmo anterior ao reino atômico, em reinos que ainda nós não compreendemos e não entendemos. Por isso que a espiritualidade vai definir o início desse processo no reino atômico. Por quê? Até hoje, dentro da nossa cultura, dentro da nossa estrutura de entendimento, a gente não consegue ainda abordar e compreender aquilo que vai além do reino atômico. Então, o reino atômico, desde lá os gregos, era a menor partícula,
era o menor elemento compreensível à inteligência humana. Então, por isso que nós entendemos e compreendemos que foi por essa razão que a espiritualidade veio aí apresentar o reino atômico, ou o átomo, como aquele ponto inicial da jornada espiritual do princípio espiritual da mônada celeste. Entendido? Mas, de qualquer forma, é um reino bastante elementar. Bem, a evolução do princípio espiritual, dessa mônada celeste, ou seja, a nossa evolução, nós vamos passar por diversos reinos. Aí nós vamos apresentar para vocês a principal aquisição que o ser, que a alma, ou que o espírito, ou que a mônada celeste, ou o princípio espiritual, ou o princípio inteligente, que tudo é a mesma coisa, vem adquirir, ou vem a conquistar, ou vem a desenvolver, ou vem a trabalhar em cada reino. Entendido que em cada reino também nós desenvolvemos outros elementos, outras coisas, mas existe um atributo principal, um atributo mais essencial que a gente vai desenvolver naquele reino. E naquele momento também a gente vai desenvolver rudimentos de princípios mais avançados que vão fundamentar ou que estão no próximo reino. Então, existe aí uma cadeia, uma interligação entre as coisas. Mas nós vamos aqui nos referir àquele elemento mais essencial, aquele atributo mais essencial. Então, o princípio espiritual, ele penetra no reino atômico, onde ele vai desenvolver, ele vai adquirir, ele vai trabalhar, entre outros elementos, atração e repulsão. Então, esses os atributos primordiais que esse ser vai desenvolver nesse reino. Já no reino mineral, ele aprende a desenvolver o magnetismo, a eletricidade e outros elementos também. Então, a gente pode perceber que no reino atômico já existe ali questões referentes ao magnetismo, eletricidade, etc. E no reino mineral também, ele vai começar a desenvolver ali uma certa sensibilidade. O mineral ele é detentor de uma certa sensibilidade. Mas essa sensibilidade só vai ser concretizada, só vai adquirir aquela expansão, vamos dizer, abençoada, no reino vegetal. Então, o reino vegetal é aquele reino que prima pela sensibilidade. Então, quais são os seres mais sencientes do planeta Terra? As plantas. No reino animal, nós vamos desenvolver o instinto. No reino elemental, nós vamos desenvolver os rudimentos da razão. E no reino humano, nós vamos desenvolver o pensamento contínuo e, consequentemente, nós vamos fundamentar ou concretizar a razão no seu amplo aspecto, no seu amplo alcance. No reino angélico, nós vamos desenvolver a fraternidade, o amor e etc. E assim segue além. Como nós não conseguimos entender o que está antes do reino atômico, nós também não conseguimos entender o que está além do reino angélico. Para nós é impossível nesse momento agora. O máximo que a gente pode entender é as questões do reino angélico. Então é bastante interessante essa explicação, né? Veja bem, a fraternidade e o amor pertencem ao reino angélico. Consequentemente, essas questões, nós já estamos trabalhando no reino humano. Eu falei para vocês que no reino anterior a gente também vai trabalhando aqueles elementos que pertencem, que nós vamos concretizar ou vamos desenvolver aquilo no seu aspecto amplo no reino seguinte. Então, no reino humano, nós já estamos trabalhando com algumas questões nesse sentido, de fraternidade, o nosso amor. Mas só que essas coisas ainda no reino humano é bastante egóicas, autocentradas, da onde a gente não compreende, não entendemos bem o que significa, qual a expressão, qual o alcance dessas questões para nós. Amor. Nesses reinos, o mineral, o vegetal, o animal, né? A gente vê que não é, como se diz vulgarmente falando, né? Nada a Deus dará, não. Tem todo um determinismo, tem todo
uma ligação um com o outro, porque senão eu vou falar assim, não, por exemplo, a sensibilidade. Quando o vegetal no vegetal adquire a sensibilidade, a gente vai notar aquilo que já várias notícias falam sobre a planta. Se você corta uma planta aqui, a outra sente. O animal, você vai cortar, igual os indianos fazem. Pede desculpa, fala da necessidade de ceifar um animal. A vida. Hã? Ceifar a vida. Ceifar a vida. Então, tem todo um processo, tem todo um encadeamento, né? Tem todo um determinismo. Isso que foi falando aqui, numa pergunta 540. Tudo se encaixa, tudo se encadeia nesse processo de crescimento do ser. Porque nós viemos estagiando, nós viemos passando por todos esses reinos. Então, existe todo o encadeamento. E é interessante que o ser humano, no seu processo histogênico embrionário, nós vivenciamos, repetimos a passagem em todos esses reinos aí. Muito interessante isso. Mas aqui, como nós falamos, já estamos aí avançados no tempo, não dá para a gente trabalhar todas as questões relativas a isso. Então, vamos lá. A criação do homem e da mulher, obviamente, não há contradição entre a Bíblia e a ciência. É tudo uma questão interpretativa. E nós já trabalhamos esses aspectos em outros estudos desse seriado dos 19 princípios. Aqui nós já falamos que o que é verdade tem que ser verdade na religião, na ciência e na filosofia. Que uma coisa não pode contradizer a outra. Se o que é verdade em uma tem que ser verdade nas três. Então, não vamos repetir isso aqui agora. Retomem os capítulos anteriores aí que nós trabalhamos sobre esse aspecto. Portanto, não há contradição, gente, entre a Bíblia e a ciência. É tudo uma questão interpretativa. Se nós interpretamos erradamente, equivocadamente, aí chegamos ao entendimento incorreto, ao entendimento errado. Bom, pegando no aspecto bíblico, Adão, Eva e a serpente vai representar o surgimento da vida do homem na terra. Então, aqui nós já partimos daquele aspecto em que aquela mônada celeste já atingiu o nível, o reino hominal. Então, já se transformou em espírito. E a partir de agora nós vamos falar da questão do homem biológico ou do homem personalidade. Porque quando o ser penetra o reino humano, essa mônada celeste, ela vai desenvolver todo o seu potencial de individualização. E isso só é possível com a aquisição, com a criação de uma personalidade. Mas nós não vamos penetrar muito nesse ponto, não, que não estamos tendo tempo para tanto. Bem, então, Adão, a Eva e a serpente vai representar o surgimento da vida do homem na Terra e também vai definir a reencarnação de 3 grupos evolutivos de espíritos que se encontravam em estágios diferenciados de evolução. Espíritos esses que foram degradados para o planeta Terra. E a maior parte desses espíritos que foram degradados para a Terra, segundo as informações espirituais, vieram de Capela. Portanto, aqui na Terra tem espíritos de diversas partes do universo, degradados aqui na Terra. Mas, originariamente, eu não sei se do universo talvez seria muito amplo, pelo menos de várias partes da galáxia. Não posso dizer do universo, porque aí realmente é bastante complicado. Rapidinho, para quem não sabe o que é capela, porque senão vai ficar muito... Não, o pessoal hoje já está bem por dentro desse tema. Era um planeta. Porque capela é muito falado, o Haroldo fala sobre isso, vários expoentes falam sobre essa questão. Mas... então... Pegando aqui a Vicentina, tá, a sugestão da Vicentina, capela aliás, a capela é um sistema planetário que fica na constelação do Cocheiro. E nesse sistema existia ali um planeta que tem estreitas vinculações ou correlações com a Terra.
Então, chegaram a um determinado ponto de evolução dos seres desse planeta, um grupo de seres estava emperrando o progresso desse mundo para que ele passasse para as esferas de mundo feliz. Aí eles foram degradados para a Terra. A mesma coisa nós estamos vivenciando agora na Terra. Nós estamos num processo de transição, porque a Terra está saindo do estágio de mundo, de provas e expiações, e entrando no estágio de planeta em regeneração. E existe um grupo humano que está também emperrando o progresso da Terra, emperrando o progresso da fraternidade, da solidariedade, da compreensão, da harmonia, do entendimento. Então, tem um grupo aí que querem violência, desentendimento, confusão, conflito, briga, atrito, não querem que o homem entenda, que o homem compreenda. Então, todas as pessoas, todas as almas que se encontram nesse nível, dentro desses parâmetros, serão degradados da Terra para um mundo primitivo, que vai estar lá na Idade da Pedra ou até anterior a esse estágio aí de evolução desse mundo, para que lá eles reiniciem o seu progresso, o seu aprimoramento. Eles vão ser Adão, Evas e a serpente nesse novo mundo. Os terráqueos serão o Adão, a Eva e a serpente nesse novo mundo. Porque nem em termos de estágio evolutivo nós podemos pegar essa massa de almas, essa massa de espíritos, essa massa de pessoas e colocá-los dentro dessas categorias, Adão, Eva e serpente. Porque cada um desses personagens aí define uma evolução mental, uma evolução espiritual do ser. Então, Adão é aquele homem mais ignorante, aquele homem mais voltado para o mundo. A Eva é aquele grupo que tem já os seus sentimentos mais avançados. Então, emocionalmente, ela é mais avançada. Ela tem mais inteligência, ela tem mais entendimento, ela tem mais compreensão. E a Eva, desse grupo aí, é a mais inteligente. Aquela que já desenvolveu a razão ao nível, a inteligência a níveis mais avançados. Tanto que ela consegue, obrigado, ela consegue enganar a Eva. E a Eva consegue enganar Adão. Então, isso aí mostra níveis diferenciados de inteligência, de desenvolvimento racional e emocional. Ok, gente? Bem, quando nós somos degradados para um outro mundo, nós vamos para ali para resgatar ou refazer os nossos caminhos, reacertar os nossos erros. A gente vai aprender a fazer isso e, ao mesmo tempo, também nós vamos desenvolver os outros atributos de compreensão, de entendimento, de tal. Fazendo isso como? Ajudando aqueles seres primitivos daquele mundo a fazer isso. Ou seja, nós vamos dar, nesse novo mundo, surgimento ao homem sapiens sapiens desse novo mundo. Então, nós vamos auxiliar os seres desse mundo a entrar no nível da inteligência hominal, no nível da razão. Por isso que Adão, ele veio da terra, ele é originário da terra. Ele foi criado a partir do pó da terra. E é assim que nós vamos ser lá nesse mundo. Nós vamos nos miscigenar com seres primitivos desse mundo aí, que está naqueles estágios ainda animal. São os símios, bastante simioides. E isso nós vamos ver aqui. Vi até uma certa charge aí, colocando uma comemoração no dia de Darwin, onde a pessoa colocou: são primos de acordo com a evolução das espécies. Então tem lá o gibão, o humano, o chimpanzé, o gorila e o orangotango. Então, esse grupo aí, de alguma forma, nós somos primos entre nós. Já na visão bíblica, de acordo com Gênesis de Moisés, são primos a telha, o ser humano, o tijolo, a panela e o filtro. Que são, a gente veio do barro. Mas aí, gente, é aquele negócio que eu estou falando para vocês, que é uma questão de interpretação. Existe contradição entre a ciência e a religião? Não.
Não existe. Porque a religião está falando que o ser veio da terra e o homem, o nosso corpo, a nossa personalidade, ela foi estruturada com base nos elementos que a terra nos fornece, que a terra nos propicia, que a terra nos dá. É isso que o livro Gênesis está apontando. Agora, a ciência percebe que, a partir dos seres simióides daquela época lá, a espécie humana, veio a se desenvolver. E esse tronco de simióides foi originar esses troncos aí apontados hoje, o orangotango, o gorila, o chimpanzé. Um desses ramos é o nosso, o ramo humano. Enquanto os outros permaneceram na fieira animal, nós já penetramos naqueles aspectos já espirituais do desenvolvimento da inteligência que vai nos remeter à espiritualidade. Então, essa aí é a imagem do homem de Neandertals. Então, esse aí é o verdadeiro Adão. O Adão aí da Terra. Ele foi originário daqueles seres simióides lá que habitava lá as cavernas, as árvores lá, os gorilas, vamos dizer, entre aspas, pré-históricos. Exatamente isso aí. E aqueles de nós que fomos degradados da Terra em direção a esses mundos primitivos, nós seremos isso aí lá nestes mundos. A gente não sabe exatamente qual vai ser a nossa aparência, as nossas questões lá nesses mundos. Então, o ser humano foi criado, o ser humano foi criado a partir dos elementos da Terra, daquilo que já se encontrava. E a própria ciência vai nos apresentar toda a evolução da vida na Terra, que nesse gráfico aí nós vamos ver isso aí. Então, nós temos a formação da Terra em torno aí de 4,6 bilhões de anos. Aí a Terra foi formada, foi se organizada nos seus elementos. Aí nós vamos ver em torno dos 3,8 bilhões de anos o surgimento das primeiras rochas, as rochas mais antigas têm essa idade, porque a Terra, no seu início, ela era ígnea, ou seja, ela era um composto de fogo, tipo daqueles elementos que a gente vê em nos vulcões, exatamente aquilo ali. A Terra era toda coberta daquilo, era uma massa ígnea. Aí, a Terra começou a esfriar, ela começa, logicamente, a esfriar a partir da crosta para o seu núcleo. Esse esfriamento é proporcional ao longo de milhões e milhões de anos. Então, em torno dessa época aí, surgiu as primeiras rochas. Em torno dos 2,7 bilhões de anos, surgiu as primeiras formas de vida na Terra, aquelas formas mais primitivas. Essas formas foram trabalhando, foi desenvolvendo, e em torno de 2 bilhões de anos surgiu os protozoários e as esponjas. E esse processo, essas formas de vidas iniciais, elas existiam aí até 1 bilhão de anos atrás. Veja como que, quando mais a gente retorna ao passado, mais tempo se leva nesse processo evolutivo. Na medida que a gente vai avançando na escala evolutiva, o processo ele vai se acelerando, ele vai se ganhando um aceleramento. Então, em torno de 1 bilhão de anos atrás, surgiu as algas e bactérias. Aí, em torno de 600 milhões de anos, vai surgir aí os trilobitas. O André Luiz vai falar, né, vai mencionar todo esse processo evolutivo no seu livro Evolução em Dois Mundos. Então, vocês pegam lá, recorram ao livro do André Luiz, Evolução em Dois Mundos, que ele vai trabalhar todo esse processo aí evolutivo do ser espiritual do surgimento do homem na Terra, que isso nós estamos trabalhando aqui em síntese. E os trilobitas surgiram em torno de 590 milhões de anos atrás. E em torno dos 500 milhões surgiram as rochas sedimentares mais antigas. E também surgiu ali também os peixes, os primeiros seres aí do nível dos peixes.
Em torno de 400 milhões, 420 milhões é que veio surgir as plantas. Então, vocês verem que as plantas ainda já surgiram, já antes dela já tinha outros seres vivos na Terra. Já existiram outros elementos vivos na Terra bem antes das plantas. Então, as plantas surgem aí em torno de 420 bilhões de anos. E na medida que nós fazemos essa caminhada aí no processo evolutivo do surgimento da vida na Terra, nós vemos que uma coisa vai preparando a outra, vai estruturando a outra, vai dando campo, abrindo campo para a outra surgir. Se não fosse as plantas, não haveria como surgir os anfíbios, que fica aí entre os 400 milhões de anos atrás e 350 milhões. A partir entre os 350 milhões e os 320 milhões, vai surgir os insetos. Entre os 320 aos 230 milhões, vai surgir aí os mamíferos. Primeiro surgem os répteis, mais próximo dos 320 milhões de anos atrás. Nos 230, vai surgir os mamíferos. E em torno de 180 milhões de anos, vai surgir as plantas. E nessa faixa dos 520 milhões, que vai surgir aí os dinossauros, os pássaros, onde vai dar surgimento também a essas questões de petróleo e gás pela decomposição dos animais e das plantas, naqueles processos que ocorreram lá. E a partir dos 130 milhões, surgiram as plantas com flores, onde vai abrir campo, vai abrir possibilidade de surgimento dos últimos dinossauros. E nos 65 milhões de anos vai surgir as montanhas que a gente conhece hoje aí na Terra, aí, o Himalaia, as montanhas rochosas. Então, essas montanhas mais conhecidas aí na Terra vai surgir em torno dessa idade aí de 65 milhões de anos atrás. Em 60 milhões surgiu o Estipus, que é os primeiros mamíferos aí mais gigantes, né? Os mamíferos mais gigantes aí, algumas espécies de dinossauro. Em 36 milhões de anos atrás vai surgir os macacos. É dessa árvore, é desse tronco que vai aparecer o ser humano. Então, nesse momento aí, aqueles grupos de espíritos exilados de outro mundo, porque eles eram maus, eles eram perversos, eles estavam obstaculizando o desenvolvimento moral e espiritual dos mundos de origem na qual eles existiam, e nesse momento eles chegam à Terra. E é logicamente que há todo um trabalho aí de adaptação do ser, de assimilação do ser com o planeta, de interação do ser com o planeta. Existe todo um trabalho de preparatório que nós não fazemos ideia, nós não temos alcance disso. A espiritualidade dá algumas pinceladas sobre isso, mas não aborda em profundidade. Obviamente, há todo um trabalho preparatório. E é aí que eles chegam. Mas um fator assim, importante que eu acho para dar um segmento melhor, por exemplo, na época, aqui na Terra, por exemplo, quando o homem descobre o fogo, nada mais, nada menos que era lembrança de outros mundos em que ele vivia. Então, tem toda uma reestruturação para chegar nessa explicação aí que você deu. Bem, então, logo depois desses 36 milhões, vai surgir os Alpes, e logo a seguir, em torno próximo aos 26 milhões, vai surgir os campos, os pastos. Então, você vê que os macacos ali, com o surgimento dos pastos, eles teve um mais alcance, onde eles teve a necessidade de ficar ereto, para poder observar ao longe, porque até nessa época dominava aquelas florestas imensas, árvores imensas. Então, com o surgimento dos pastos, aqueles campos abertos, aí esses macacos tiveram a necessidade de ficar em pé para poder olhar o perigo. Igual aqueles suricatos que a gente vê aí na África, aí, que fica em pezinho para olhar se tem perigo aproximando. Processo mais ou menos similar. E depois vai surgir aí as serras nevadas e as cascatas em torno de 2 milhões de anos. O Grande Cânion é um pouco posterior a 2 milhões de anos. Aí vai vir a idade glacial que a Terra passou, vai vir o surgimento dos mamutes,
E em torno de 1 milhão de anos, logo após 1 milhão de anos, aí vai surgir a espécie humana. Então, houve todo um processo evolutivo, dos macacos até a espécie humana, e o surgimento do homem. Essas aí é a aplicação do ser humano. Então, aquelas espécies lá, macacoides, aqueles troncos lá dos símios, eles foram desenvolvendo. Tem todo um processo evolutivo, porque existia várias espécies de simeoides aí. E algumas delas vieram a proponderar sobre outras, onde a gente vai ouvir falar do homem de Neandertal, o homem de Cro-Magnon, o homem não sei do quê, o homem vários tipos humanos vão surgir nessa época aí, na medida que que esses espíritos vão reencarnando nessa turma aí, eles vão aprimorando os corpos, porque é aquilo que Vicentino está falando, ele vai trazer lembranças, reminiscências daquilo que eles já conheciam nos seus mundos de origem. Então, lá no seu mundo de origem, eles conheciam celular, internet, televisão, fogo, como se fazia fogo. Então, na medida que eles vão reencarnando nesses grupos macacoides, eles vão trazendo reminiscências desses fatos aí, além do trabalho da espiritualidade, dos mentores, dos coordenadores espirituais do desenvolvimento evolutivo do orbe também vão trabalhando, vão auxiliando essas pessoas, soprando nos seus ouvidos, intuindo, trabalhando com eles no plano espiritual, através dos sonhos. Tem todo um trabalho espiritual em cima de todo esse processo, gente. Esse é bastante amplo, bastante complexo. Tem muito auxílio, e além da intuição que eles recebiam, né? Como nós também recebemos hoje. Então, nós vamos ver diversos grupos aí o homem já está aí habitando as cavernas, já sabem fazer o fogo aí. Depois, essas raças também vai evoluindo, aí a gente começou já, em vez de viver nas cavernas, a gente já começou a criar choupana, aí começamos a aprender a trabalhar a pedra, então aí já é a apresentação da época da pedra lascada, onde na era já paleolítica, onde esses seres já começaram a trabalhar, usar os materiais que tinha à disposição como ferramentas, e uma das principais ferramentas utilizadas nessa época era exatamente a pedra. Eles sabiam trabalhar a pedra de certa forma, lascando ela, fazendo dela flechas, facas, objetos de cortes e tudo mais. Aí também começam os assassinatos. Aí começa a história de Caim, onde Caim vai matar o Abel. O ser humano é difícil, é complicado. Aí são os Adões. Esse povo aí são os Adões. São os Adões. A Eva vai vir... Não é um homem nem Eva, é uma mulher, são raças. O povo que não sabe acha que... Tanto Adão, quanto Eva, quanto a serpente, são raças. É que nós falamos anteriormente. São grupos de espíritos. Então, o Caim, por exemplo, ele pertencia ao grupo da serpente. Adão é o grupo mais primordial, é o grupo mais humano, mais macacoide. Esses aí que nós estamos vendo aqui agora. Então, a partir de medida que a gente vai evoluindo, esse Adão aí já aprendeu a caçar os animais, utilizando já ferramentas mais avançadas, lanças, flechas, esse tipo de coisa assim. Aqui já é onde surgiu os primeiros assentamentos. Então, na medida que o ser humano vai avançando, vai se espiritualizando, vai desenvolvendo a sua inteligência e proporcionando que o elemento espiritual se manifeste de forma mais ampla, nós vamos vendo também que ele vai perdendo pelo, ele vai se tornando mais sem pelo. E vai desenvolvendo outras coisas. Já aprendeu a fazer construção, a domesticar animais, já sabia fazer o fogo. Estão mais erguidos. Já estão muito mais erguidos, já tem mais ferramentas mais aprimoradas. Aí você vê que está representando aí uma espécie de enxada, ou me chama aquele negócio lá para furar a terra? Enxadão, né? Enxadão, alavanca, esse tipo de coisa assim. Bem, avançando, aí a gente já chegou nas primeiras civilizações aí, desenvolvimento das primeiras civilizações humanas. Aí já tem a civilização mesopotâmicas, as civilizações egípcias. Então, o ser humano aí já atingiu um patamar bem mais evolução. Então, nós estamos vendo todo esse processo aí,
aquele processo evolutivo que o ser humano veio a passar, veio a vivenciar, veio a implementar. Não foi rapidinho isso, não. Não, já a partir do surgimento ali do homem de Neandertal, aí o processo já começa a ficar mais, o que eu falei. No início de tudo, do surgimento da vida, o processo é lento. Na medida que nós vamos avançando, a gente vai vendo aí o aceleramento do tempo. Aí nós vamos vendo que a escala de tempo vai diminuindo. Então, por exemplo, o progresso que a humanidade alcançou hoje aí, nos últimos 30 anos, você vai ter que comparar com 100, 200 anos, 300, 500, mais de 1000 anos para trás, não foi alcançado, gente. Assim, o salto que é dado é extraordinário. Por isso que nós estamos numa época muito de desenvolvimento, muito intensa. Por isso que é chamada de época de transição. E esse grupo de pessoas que estão emperrando o progresso moral, espiritual dos seres humanos, da humanidade enquanto coletividade, eles vão ser retirados da Terra e vão ser levados para o mundo primitivo, onde eles virão a ser o Adão desse novo mundo. Então, nós vimos que o surgimento da vida da Terra veio preparando o campo. É um processo de engrandecimento, de escalonamento, de escadinha. Uma coisa, o que eu falei? Uma coisa leva a outra, leva a outra, leva a outra. Encadeamento. Então, para o surgimento dos símios lá atrás, tem que surgir outras espécies de vida. Então, a natureza vai como se aprimorando aqueles corpos, aqueles elementos. Quando os espíritos chegam aqui, esses espíritos degradados, e começam a reencarnar naqueles símios, ali a humanidade ganhou um impulso evolutivo em termos de inteligência, em termos de manifestação dessa força espiritual que, na verdade, está contida em todos os seres, em todos nós. Aí a gente recebe aquele influxo, aquele impulso extraordinário, onde a gente vai ver todo o processo. Então, nós vemos aí que tanto a ciência quanto a religião, uma não está contradizendo a outra, não. É uma questão de entendimento, de observação. Então, nós vimos que a vida, que o homem surge na Terra a partir dos materiais que a Terra forneceu e propõe. Então, por isso está correta a Bíblia quando diz que o homem foi construído do pó da Terra. E realmente foi. Agora, se a gente for ler isso de uma forma literal, aí complica. Aí, com certeza, nós vamos entender errado. Por isso que a espiritualidade vai nos alertar que a letra mata, o espírito vivifica. E nós temos necessidade de penetrar no espírito da letra. Que a letra, por si só, ela mata, e como mata? De forma objetiva e até direta. Quantas pessoas já não morreram ao longo da história aí por defender a verdade? Por defender essas questões, nós estamos trabalhando aí com vocês e todo esse processo evolutivo. Então, aquele que é ignorante, que quer defender que a gente é apenas barro, aí mata aquele que traz um esclarecimento, traz uma ideia. Por isso, não é de estranhar, porque nós matamos o Cristo. E se ele retornasse hoje novamente, renascesse no nosso meio, nós o mataríamos novamente. Porque todos os grandes da história estão vindo aí mostrando esse ponto, porque existe uma resistência em se aceitar a verdade, em se admitir a verdade. Porque nos convém, nos apetece muito mais a mentira, a falsidade e a hipocrisia, porque isso vem de acordo com os nossos desejos, com aqueles impulsos que a gente tem de preguiça, de acomodação, de não querer trabalhar, suar na nossa autoconstrução. Então, a gente quer atribuir essa responsabilidade do trabalho em cima de Deus, em cima de Jesus, em cima de qualquer um. A gente não admite que a gente tem que trabalhar por si só. E aquele que vai nos falar da necessidade de trabalhar sobre nós mesmos, nós pega e o matamos. A gente o repudia. A gente lança sobre ele o anátema, infelizmente. Essa aí é a verdade que a gente está deparando. Bom, aqui, como eu falei para vocês, gente, nós trouxemos algumas pinceladas, nós trouxemos algumas noções para vocês entenderem esse processo e toda essa questão
evolutivo, inclusive, do surgimento do homem, da criação do homem, do aparecimento do homem na Terra. Então, nós trabalhamos no aspecto espiritual, a evolução da mônada, ou seja, do princípio espiritual que nós somos, desse espírito, e também do surgimento da personalidade do homem, como a gente conhece em termos biológicos, que também na Terra. Na verdade, uma coisa completa a outra, na verdade, não existe duas coisas separadas. Essa é uma coisa só. Todos nós já passamos por tudo isso aí. Talvez não na Terra, talvez, provavelmente, em outros mundos. Porque essa mônada ela vai evoluindo em diversos mundos. Tanto é que Emmanuel mesmo coloca que os mundos pelos quais Jesus passou no seu processo evolutivo, no qual ele viveu o seu processo evolutivo, então ele coloca mundos, não coloca um mundo. Eles já não existem mais no universo. Eles já foram destruídos há muito tempo. Então Jesus é um ser que já existe há bilhões de anos. Nós também somos, como já fala em termos de idade, assim, bilionésimos, não sei como é a palavra correta nesse sentido. Nós somos seres que temos também já bilhões de anos na nossa idade sideral. Agora, Jesus é muito mais velho do que nós, muito mais antigo do que nós. Nós, em termos evolutivos, nós estamos agora principiando o desenvolvimento da nossa inteligência, aprimorando agora, e nós estamos dando os passos iniciais nesse caminho, nesse reino, no reino hominal. Mas nós já temos aí, aqui na Terra, nada menos aí, pelo menos uns 40 mil anos já de trabalho aí, nesse aspecto. Então, nós estamos já amassando barro há muito tempo. Está passando da hora de começar a pensar e a rever os nossos comportamentos, a nossa ideia de vida, a nossa compreensão de Deus, da vida, uns dos outros. Ok? Esperamos aí ter trazido para vocês amplos informações para pensar, para meditar e refletir acerca de tudo isto. Esperamos que o estudo de hoje tenha sido esclarecedor. É o que nós desejamos e contamos. Então, vamos encaminhar para o final, agradecendo a Deus pela oportunidade. Deus, Pai de infinito amor. Jesus, médico e orientador maior de toda a humanidade. Nesses instantes, encaminhando para o término do estudo de hoje, te agradecemos, Senhor, por todas as bênçãos, por todas as dádivas que temos recebido. Te agradecemos o amparo, a assistência amiga dos nossos mentores e coordenadores espirituais. Te agradecemos a presença dos corações que se reuniram conosco a partir dos planos espirituais, a presença da nossa companheira Vicentina, de estudos, e os agradecemos, Senhor, pela oportunidade, por todas as bênçãos e inspirações que recebemos na noite de hoje. Recordando daqueles que virão a nos ouvir, a nos assistir, te pedimos em favor deles, envolva-os nas tuas bênçãos, Senhor, envolvendo a todos nós, fortalecendo-nos, ou em nós, aqueles elementos e princípios edificantes que trazemos dentro de nós. Abençoe ainda todos os inscritos em nosso canal, abençoe em particular aqueles que se desinscreveram do canal. Abençoa-os, abençoando toda a humanidade, hoje e sempre, que assim seja. Minhas amigas, meus amigos, muito obrigado, apesar de estarmos avançando aí uns 15 minutos além do tempo, mas creio que tenha sido aí bom para todos nós. Muito obrigado, tchau, até o próximo estudo.